eu vou te dar 8 motivos para você se inscrever no canal da Genial Investimentos. Linguagem leve, acessível e descontraída. Conversa com grandes nomes do mercado. Mais de 11 mil vídeos sobre finanças. Mais de 6 horas de programação ao vivo. Análise independente e de graça. Para você que é trader, aqui é o seu lugar. Tire suas dúvidas na hora com os nossos especialistas. Informação de qualidade em tempo real. Estude com tecnologia de ponta para garantir o melhor conteúdo para você. Quer saber mais? Visite o canal da Genial e descubra um novo jeito de investir. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Podcast Genial Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolino, apresento aqui. E hoje, de novo, mais um episódio aqui com o José Márcio Camargo, que é nosso economista-chefe. Vocês gostam bastante desses episódios que a gente faz, então já passo a palavra aqui para ele, já apresento também quem está aqui na mesa comigo. E, pô, nada melhor do que ter o Zé agora aqui para falar sobre esse momento turbulento que a gente está vivendo de certa forma e também pré-decisão de juros, seja nos Estados Unidos, seja aqui também no Brasil. Então você agora vai ter em primeira mão, ao vivo, toda a opinião do nosso economista, o que para você tem que ser, pô, visto isso aqui como um brinde, pô, sei lá, um negócio feliz pra caramba. Então abra seu uísque aí na sua casa em homenagem aqui ao Zé. Antes de passar a palavra pra ele, tô aqui com o Nishio, tudo certo, Nishio? Tudo certo, uma honra estar aqui de novo, falar com vocês e com o Zé, Show de bater um bola. Faltou Faltou o uísque dele, né? Pois é, acabou, a gente tomou tudo. Acabou há 9 meses. A próxima vez a gente vai trazer um saquê, tem saquê lá embaixo. Boa, boa. Estamos aqui com o André Fialho também, que é o nosso analista ainda fixa, tudo bem? Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sempre bom ouvir o Zé antes de uma super quarta. Então, É isso mesmo. presta atenção que vai ser bem legal. E estamos aqui com o Zé, tudo certo, Zé? Obrigado por vir. Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigado a vocês pelo convite. Boa, show de bola. O pessoal perguntou se aqui é a fila da picanha. Da picanha eu não sei, mas pô, do uísque seria se a gente tivesse aqui na mesa. Zé, acho que a primeira, pra gente começar o papo, né, acho que seria legal se você pudesse dar um pouco do seu overview nessa questão de juros globalmente falando, né, Estados Unidos, até comentar um pouquinho também de Europa, depois a gente entra para falar um pouquinho de Brasil, dado toda essa questão bancária que agora a gente está vivendo aqui. Começou com os bancos mais regionais dos Estados Unidos, a gente viu a questão de Credit Suisse lá na Europa. E aí a pergunta que fica agora para os investidores, e acho que para o mercado como um todo, apesar da gente já ter algumas sinalizações, falando especialmente agora de Powell, né? Qual o botão que ele vai apertar, né? Se é continuar combatendo essa inflação desenfreada ou se é evitar essa crise bancária, esse risco sistêmico inteiro. Obviamente, cada um interpreta de uma maneira, mas como que você tem visto isso? E se puder dar a nossa aula aí, fico agradecido. Bom, quer dizer, eu acho o seguinte, eu acho que, em geral, os bancos centrais têm 3 mandatos, né? Na maior parte dos países, pelo menos. Você tem um mandato de pleno emprego, você tem uma parte, quer dizer, um mandato do Banco Central é manter o emprego, o máximo de emprego possível. Isso é verdade nos Estados Unidos, é verdade no Brasil, é verdade no Banco Central Europeu, tá certo? Você tem um mandato de controlar a inflação, de atingir, no caso de países que têm regime de metas, é atingir a meta a maior parte do tempo possível, tá certo? Sem gerar muito desemprego, porque tem um mandato de o máximo de desemprego, e você tem um mandato de estabilidade financeira, né? Quer dizer, manter estabilidade financeira. Muitas vezes as pessoas acreditam que o mandato de estabilidade financeira vai contra o mandato de estabilidade de preços quando você tem inflação. Não é verdade, tá certo? Quer dizer, na verdade acontece o seguinte, quer dizer, o Banco Central, da mesma forma que ele tem mais de um mandato, ele tem também mais de um instrumento, tá certo? Um dos instrumentos mais importantes é a taxa de juros. Então, quer dizer, o mandato de controle de preços, o instrumento que os bancos centrais usam para controlar a taxa de inflação é exatamente a taxa de juros. Quando a taxa de juros está muito alta, quando a taxa de inflação está muito alta, o Banco Central aumenta a taxa de juros, isso aumenta o preço do crédito, como aumenta o preço do crédito, isso acaba diminuindo a atividade econômica, com a desaceleração da atividade econômica, a inflação tende a cair. Então, esse é o instrumento utilizado pelos bancos centrais para para controlar a taxa de inflação, controlar o aumento de preço. No caso de crédito, os instrumentos que o Banco Central tem para controlar, para atingir estabilidade no mercado de crédito são as medidas macroprudenciais. O que são as medidas macroprudenciais? São medidas de controle de crédito diretamente.
Qual é o problema? Qual é a diferença fundamental? Deixa eu, antes de continuar, quais são essas medidas de controle de crédito diretamente? Por exemplo, quer dizer, aumentar a liquidez do sistema. Então, quer dizer, os bancos centrais, quando tem um problema no mercado de crédito, ele aumenta a liquidez do sistema. Vê o que aconteceu a semana passada, né? Quer dizer, essas duas últimas semanas. O Banco Central americano ofereceu linhas de crédito para os bancos, tendo como colateral, podendo usar como colateral títulos públicos a preço de face, não a preço de mercado. Como os preços de mercado estão muito depreciados, isso significa que os bancos têm muito mais acesso a crédito do que se fosse a preço de mercado, tá certo? Então, acho que esse é um ponto importante. Da mesma forma que um outro instrumento que o Fed usou foi, você tem a garantia de depósito, né? Isso é verdade nos Estados Unidos, é verdade no Brasil. No Brasil também você tem uma garantia. O FGC, quer dizer, ele garante até um certo nível, garante o depósito do banco até um certo nível. Se você vai lá e coloca o dinheiro, 200 mil reais no banco, tá certo? Até 250 mil reais no banco. Se o banco falir, tá certo? O governo, o FGC, é obrigado a te dar os 250 mil reais. Que não é governo, né? É um privado. Governo, tá certo? Mas, quer dizer, existe um fundo garantidor de crédito que, na verdade, é financiado pelos próprios bancos. Exato. É isso que eu estou falando. É financiado pelos bancos. Pelos né? bancos, é uma taxa lá que os bancos pagam e fica lá no fundo, tá certo, que financia esse negócio aí. O que lá nos Estados Unidos o limite era 250 mil dólares. O que o Fed fez? Velho, quando o Silicon Valley Bank faliu, tá certo, ele estendeu essa garantia para todos os depósitos, independentemente do valor. Tá certo? Isso, novamente, quer dizer, é uma forma de você evitar a crise no mercado de crédito, de estabilizar o mercado de crédito. Né? Quer dizer, então, esse mandato, o instrumento para você manter esse mandato são essas medidas macro, chamadas medidas macroprudenciais, tá certo? Que são, na verdade, interessante, porque são quantidade, trabalhar com quantidade, né? Não é trabalhar com preço. O preço demora mais para ter os seus efeitos. Quando se aumenta a taxa de juros, esse aumento vai ter efeito daqui a 9 meses, 10 meses. Quando você libera o crédito, tem efeito imediatamente, na hora. Em geral, a instabilidade do mercado, ela se dá no curtíssimo prazo. Então, você tem que ter um instrumento de curtíssimo prazo. Quer dizer, crise no mercado de crédito tem esse problema. Então, é o seguinte, quer dizer, dado isso aí, quer dizer, o que os bancos centrais estão fazendo neste momento, nos países desenvolvidos, onde está a crise de crédito, tanto nos Estados Unidos, onde você teve a falência de 3 bancos, quanto na Europa, que você teve a falência de um grande banco, que era o Credit Suisse, foram por razões completamente diferentes, certo? Mas não importa, que é o ponto importante é que teve corrida contra os depósitos, os bancos não tinham dinheiro para entregar para os seus depositantes. É assim, né? Banco é isso, né? Se todo mundo for no banco pegar o seu dinheiro, não tem dinheiro para todo mundo, tá certo? Então, na Europa e nos Estados Unidos, quer dizer, o que foi feito foi exatamente isso. Quer dizer, você está tentando resolver o problema via intervenção no mercado de crédito diretamente. Taxa de juros é outra coisa. Taxa de juros, quer dizer, é verdade, você pode sempre dizer o seguinte, tem um problema de expectativa, né? Quer dizer, se você aumenta a taxa de juros, você fala, vai diminuir a oferta de crédito em algum momento. É verdade, lá na frente vai diminuir a oferta de crédito. Então, o investidor pode se ficar preocupado, olhar, esse cara está aumentando a taxa de juros, vai diminuir a oferta de crédito, mas só vai acontecer lá na frente. Mas, quer dizer, acho que esse é um ponto que tem que levar em consideração. Mas o ponto aqui é o seguinte, quer dizer, ao mesmo tempo que você tem essa crise de crédito, você tem uma taxa de inflação muito alta, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Tá certo? Nos Estados Unidos você está com uma taxa de inflação ainda de 6%, 6,5%, e na Europa você tem uma taxa de inflação de mais de 8%. Né? Nos Estados Unidos você tem uma taxa de juros de 4,5%, na Europa você tem uma taxa de juros de 3,5%. Certo? Agora 4, né? Quer dizer, com a última reunião. Então, quer dizer, taxa de juros serve para atacar este problema, inflação. Tá certo? E eu acho que o Banco Central americano vai continuar aumentando a taxa de juros, provavelmente em 0,25 pontos de porcentagem, exatamente para mostrar, quer dizer, para deixar claro que ele está preocupado com a inflação,
que é uma das prioridades do Banco Central americano, reduzir a taxa de inflação o mais rápido possível. Como aconteceu com o Banco Central Europeu. No auge da crise, o Banco Central Europeu aumentou a taxa de juros na Europa em 0,5 pontos de porcentagem, porque a inflação está muito grande, muito alta, e o Banco Central Europeu está mais atrasado no processo de ajuste da política monetária do que o Banco Central americano. Então, eu acho que, quer dizer, eu acho que seria péssimo, por exemplo, se o Fed não aumentasse juros nessa semana. Por quê? Porque se o Fed não aumentar os juros nessa semana, existe um risco importante de as expectativas para a inflação nos Estados Unidos começarem a aumentar. As expectativas para a inflação, como o Fed está fazendo declarações muito duras, está mostrando para a sociedade que vai efetivamente combater a taxa de inflação, a sociedade, quer dizer, os agentes, de modo geral, estão reduzindo as suas expectativas de inflação de um ano à frente e de 5 anos à frente. Tá certo? Se o Fed não aumentar juros, ele corre o risco de essas expectativas começarem a aumentar, porque a sociedade vai olhar e vai falar, pô, esse cara não está tão preocupado assim com a inflação, nada. Certo? Então, eu acho que seria um risco muito grande que o Fed não vai correr. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. Mesma coisa no Brasil. Né? Quer dizer, no caso do Brasil, a gente vai ter reunião do Copom essa semana. A taxa de juros no Brasil já está muito alta. Eu acho que eles vão manter a taxa de juros em 13,75, porque ela já está muito alta. Por outro lado, eu acho que vai continuar tendo um comunicado bastante duro, porque, primeiro, se você olhar as expectativas para a inflação estão aumentando para 2023, 2024, 2025 e 2026, todos os anos as expectativas estão acima da meta, tá certo? Sendo que em 2023 estão acima do teto do intervalo de metas. Então, esse é um ponto importante, quer dizer, as expectativas no regime de meta para a inflação. Além disso, você pode perguntar por que as expectativas estão aumentando, apesar da taxa de juros estar tão alta. Acho que tem vários fatores. O primeiro fator é a ausência de um marco, quer dizer, de um arcabouço fiscal adequado. Certo? Sem ter arcabouço fiscal, as expectativas vão tender a aumentar, porque existe, quer dizer, todos os sinais que estão sendo dados neste momento são sinais de aumento de gasto. Tá certo? Então, se você tem uma política fiscal expansionista e uma política monetária contracionista, você vai precisar de uma taxa de juros muito alta para segurar a taxa de inflação, porque a política fiscal expansionista gera aumento de demanda, isso gera uma tendência ao aumento de preço. Então, quer dizer, esse é um ponto importante. Quer dizer, dadas essas expectativas, é difícil para o Banco Central não ter um discurso mais duro, tá certo? Além disso, se você pegar na margem, eu tenho um exercício que a gente faz que eu acho que é super importante, que era muito interessante quando você tinha inflação alta e, curiosamente, a gente voltou a fazer agora, tá certo? É pegar a média móvel de 3 meses e anualizar. Tá certo? Então, você pega a média móvel de 3 meses, por exemplo, pega agosto, setembro, outubro, calcula a taxa de inflação média. Qual a inflação da margem? Exato, isso te dá a inflação anual que está acontecendo naqueles trimestres ali. Tá certo? Se você fizer isso agora, desde outubro do ano passado, novembro do ano passado, a média móvel trimestral anualizada está aumentando tanto do índice cheio do IPCA quanto dos núcleos do IPCA. Ou seja, você está tendo uma tendência a aumentar, na margem, a inflação está aumentando. Tá certo? E isso que o Banco Central deve estar preocupado. Imagino está rodando em quanto, mais ou menos, hoje, Zé? Está rodando em torno de 7%. 7%. Eu tenho até aqui, eu vou dar uma olhada enquanto isso. Então, eu até perguntar para vocês, com relação ao Copom, né, a decisão está meio que dada, que ele vai manter a Selic em 13,75%. Só que a grande questão vai ser o comunicado, né? Você acha que na questão dos balanços de risco, né? Como a gente está discutindo, né? Cenário lá fora deu uma piorada. Isso para o BC, né? Com relação ao preço de commodities, o preço de commodities pode vir para baixo, isso seria positivo para a inflação teoricamente, mas tem que ver o impacto no câmbio, né? Como você disse.
Pode quer ter dizer, o desvalorização cenário cambial, internacional, ela pode ter vários efeitos sobre a economia brasileira. A primeira coisa importante é que essa crise de crédito certamente vai desacelerar a economia mundial, principalmente as economias desenvolvidas. Né? Quer dizer, a Europa e Estados Unidos vão ter menos oferta de crédito. Com a redução da oferta de crédito, tá certo? Você deve esperar que você tenha uma desaceleração nessas economias. Isso significa menos demanda por commodities em geral e, consequentemente, queda nos preços das commodities. Isso é ruim para o Brasil. Né? Quer dizer, é deflacionário, por um lado, tá certo? Porque você tem queda no preço das commodities, por exemplo, petróleo. Né? Você vê o que está acontecendo com o petróleo, mas em compensação, quer dizer, o Brasil, um exportador de petróleo, vai exportar menos, e um exportador de soja vai exportar menos, um exportador de milho vai exportar menos, um exportador de carne vai exportar menos, você vai ter menos superávit, menos entrada de divisas na economia brasileira. Isso pode forçar uma desvalorização, acabar gerando uma desvalorização cambial que é inflacionária. Então, por um lado, é deflacionário, por causa da recessão, da redução da atividade, por outro lado, é inflacionário se tiver uma desvalorização cambial vindo daí. Além disso, tem aversão ao risco. Né? Quer dizer, a crise per se gera aversão ao risco. Consequentemente, as pessoas vão fugir das moedas emergentes para o dólar. Tá certo? Você vai ter uma tendência à valorização do dólar em decorrência disso. Então, isso aí, quer dizer, a gente não sabe exatamente qual vai ser o efeito líquido desse negócio, mas claramente é uma coisa que é importante esperar para ver o que vai acontecer. Tá certo? Sim, porque a gente vê os índices, né, de inflação, aqueles preços de atacado. Fala mais perto do mic só. Os índices de inflação que derivam dos mercados de atacado, que tem muita questão do câmbio envolvido, eles têm rodado mais baixo, né? Então, realmente vai ficar ali como é que vai ser, qual o impacto líquido disso, vai ser só quando realmente se efetivar essa queda mais forte das commodities que já vinha acontecendo. E aí a questão, assim, que eu tenho uma dúvida, né? A gente pegando, né, sei lá, a taxa neutra da economia brasileira e quanto que está a taxa atual. Será que na cabeça do Banco Central, né, o patamar é contracionista, certo? Que a Selic roda hoje. Será que ele jogando mais próximo da neutra já não aliviaria? Essa é uma pergunta que a gente tem se feito lá com com meus garotos lá, tá certo? A garotada lá. Que é o seguinte, primeiro, bom, eu estava olhando aqui, olha aqui, ó, na ponta o IPCA está caminhando em 7%, 6,5%. Tá certo? Na ponta lá, média móvel também estava analisada. Tá? E os núcleos pela primeira vez, os núcleos estão muito acima da taxa os núcleos estão próximos a 9%. Então, é um problema. Então, a gente estava falando sobre a taxa neutra. Primeiro, a gente não sabe qual é a taxa neutra. A última vez que a gente calculou, estimou a taxa neutra, isso já foi há uns foi antes da pandemia, na verdade, a gente chegou num número que eu achei bastante bom, que era uma taxa neutra de 4%. Calma aí, eu vou fazer o que a Denise sempre fala. O que é a taxa neutra? Taxa neutra. Taxa neutra é o seguinte, a taxa neutra é aquela taxa que não gera nem crescimento, nem aceleração, nem desaceleração da atividade, ou seja, é uma taxa que mantém o nível de atividade estável, de tal forma que não gera nem pressão inflacionária devido à aceleração da atividade, nem pressão deflacionária devido à desaceleração da atividade. Isso é que é a taxa neutra, ou seja, aquela taxa que você chegou nela, você vai ter a taxa de inflação constante, porque a atividade vai estar mais ou menos estável. Certo? Então, esse é o ponto. Então, a gente chegou num número que eu achei legal lá atrás, que era 4%. 4% é bom. Né? É ótimo. Né? Hoje em dia tá maravilha. Exato, mas de lá para cá mudou tanta coisa, aconteceu tanta coisa que nós resolvemos não recalcular ainda, porque está acontecendo coisa demais. Não adianta você recalcular hoje, porque daí amanhã vai ser outra, pode ser maior, menor e tal. E taxa neutra só faz sentido se for uma coisa mais ou menos estável. Não é só uma coisa que vai estar isso aí. Mas é maior do que os 4%. Tá certo? É 5? 6? Não sei. Acho mais de 6 não deve ser. Mas é alguma coisa entre 5 e 6. Tá certo? Suponho que seja 5. Tá certo? 5. O IPCA está variando na casa dos 5,6. Tá
certo? 5 mais 5,6 dá 10,5. 10,5. 13,75 são 3 pontos de porcentagem de juro real acima da taxa neutra. Tá certo? Quão contracionista é isso? Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa importante é o seguinte: pega na margem, porque esse 5,6 é de 12 meses. Isso inclui a queda de imposto e a deflação de julho, agosto, setembro do ano passado. Na margem, nós vimos aqui, está caminhando em torno de 6,5, 7. Tá certo? Se é 6,5, 7 mais 5 de taxa de neutro, dá 11,5. 11,5 com 13,75 não é lá, não é tão contracionista quanto parece à primeira vista. Tá certo? Então é o seguinte, eu tenho dito uma coisa que eu acho que é super importante, que para mim, pelo menos, é super importante. Se você tiver um arcabouço fiscal crível, aí eu acho que a taxa neutra cai, aí eu acho que vai ficar, a política monetária vai ficar muito contracionista. Tá certo? Enquanto você não tem um arcabouço fiscal crível, enquanto você não sabe o que vai ser a política fiscal, enquanto você não sabe qual é o tamanho do déficit, quanto que vai gastar, quanto que não vai gastar, enquanto que os sinais forem todos no sentido de que você não vai ter uma tendência a gerar equilíbrio fiscal no médio prazo, tá certo? A tendência da taxa neutra é aumentar. Tá certo? E aí, quer dizer, quão contracionista fica a política monetária? Esse é o problema, tá certo? Então, o arcabouço fiscal é super importante, entendeu? Porque sem ele você não tem parâmetro para saber exatamente para onde é que vão as coisas, tá certo? Então, eu acho que a política monetária é contracionista, eu acho que a economia está desacelerando, sim, está desacelerando. Quer dizer, no quarto trimestre do ano passado, você teve o PIB caiu 0,2% em relação ao terceiro trimestre, tá certo? Se você pegar a PNAD, a ocupação ficou estável durante 2 meses, de setembro, outubro, novembro, o nível de ocupação ficou basicamente estável, 99 milhões de pessoas em torno, mas de lá para cá já caiu 1 milhão de pessoas a ocupação. A taxa de desemprego saiu de 7,9% para 8,4% da força de trabalho, ou seja, você tem sinais de desaceleração da economia, porque a política monetária é bastante contracionista, mas a política fiscal é muito expansionista. Então, isso é um ponto que, quer dizer, acaba que, no final, você não sabe quem é que vai dominar esse processo. Se tivesse saído do arcabouço hoje, por exemplo, a gente teria alguma noção mínima. Estão adiando, né? Parece que nunca sai. E isso é outra coisa importante. Quer dizer, na volta da China agora. Na volta da China agora. Mas era para ser antes, né? Era para ser Quando é que ele volta? Acho que é começo de abril, certo? Começo de abril. A Fernanda Haddad tinha prometido o arcabouço fiscal antes dessa reunião do Copom de amanhã, tá certo? Não deu. Ele levou o arcabouço fiscal para o presidente e alguma coisa aconteceu lá na reunião que não foi aprovado, tá certo? Esse negócio de tirar saúde e educação de gastos... Seria um desastre. Como o arcabouço fiscal, seria muito ruim. É a mesma coisa que tirar o colégio das crianças e das suas contas. E o plano de saúde. Assim, não, isso aqui tá fora. Isso aqui tá fora do meu orçamento. O que eu faço agora? Vou ganhar como? Não, isso alguém paga aí. Vai pagar. Alguém paga. É isso aí. Tá certo? Genial vai pagar para mim isso aqui. Vamos pegar dívida, vamos nos endividar para pagar. É isso. Tá certo? Então, esse é o ponto. Eu acho que tem umas dificuldades grandes nessa coisa do arcabouço fiscal, né? Quer dizer, você tem, por exemplo, uma demanda uma demanda da parte do PT de que o arcabouço fiscal seja anticíclico. Ou seja, quando a economia estiver desacelerando, o governo aumenta os gastos. Quando a economia estiver acelerando, diminui os gastos. Isso parece razoável, tá certo? Mas o Brasil não cresce. Não, mas o problema é mais grave, que é o seguinte: suponha que agora a gente está numa situação em que o país está desacelerando. Acabei de falar isso aqui.
né? Se a economia a atividade está diminuindo, está crescendo cada vez menos nos últimos 6 meses, eu diria. Tá certo? Isso significa que se o seu arcabouço fiscal for anticíclico, você vai aumentar gasto, vai aumentar o déficit. Bom, mas a gente tem uma dívida que está caminhando para 80% do PIB, é isso mesmo? Você está com a dívida crescendo, com o déficit público caminhando para 2% do PIB, com a dívida em 73% do PIB, e como a economia está desacelerando, nós vamos aumentar o déficit público. Vai ser complicado. É tudo ou nada. Tipo, uma coisa que entendeu? vai... Então, quer dizer, esse é o problema. Tá certo? Essa discussão do arcabouço fiscal é muito importante, e sem isso você não tem nenhuma âncora para olhar e falar, opa, segura por aqui. Tá certo? Eu sempre falei que eu acho que o teto do gasto era o melhor arcabouço fiscal que a gente poderia ter. Tá certo? Eu sempre fui, quer dizer, sempre falei, acho o teto do gasto perfeito, porque o teto do gasto é uma coisa simples, todo mundo sabe o que é, todo mundo sabe como é que funciona, não tem nenhum mistério. Quer dizer, era para ser simples, né? E era para saber como funciona. Tem um pessoal que tem dificuldade de entender. Não, acho que não. Acho que não. Acho que o pessoal, os políticos são contra exatamente porque deu certo. Exato. Entendeu? Exatamente porque deu certo. Porque o que acontece é o seguinte: pela primeira vez desde a redemocratização, o presidente da República entregou o governo com uma relação entre gastos públicos e PIB menor do que ele recebeu. Nunca tinha acontecido isso depois da redemocratização. Todos os governos, desde 1988, entregaram o país com um total de gastos como proporção do PIB maior do que receberam. Tá certo? Sarney, Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, todos. Mesmo Temer. Tá certo? O presidente Bolsonaro recebeu o governo com os gastos, eram 19% do PIB, e entregou com os gastos 18% do PIB. 1 ponto de porcentagem é muita coisa, não é pouca coisa, tá certo? É muita coisa, porque é 1 ponto de porcentagem do PIB, tá certo? Mas isso tem a ver com o teto do gasto. Isso na pandemia, né? Também. E ainda teve a pandemia e tal. E isso tem a ver com o teto do gasto. Se não fosse o teto do gasto, olha lá a tendência, tá certo? Você vai ver que os gastos... O mais surpreendente que foi na pandemia, que ele gastou mais... Gastou muito em 2020, tá certo? No auge da pandemia, e depois contraiu a economia. Tá certo? Conseguiu contrair, foi obrigado a contrair. Se não tivesse o teto do gasto, esquece. O salário de funcionário ficou congelado 3 meses, 3 anos, tá certo? Você diminuiu uma série de gastos aí, quer dizer, você teve a reforma da Previdência, então você teve que o teto do gasto foi um grande sucesso. E é exatamente por isso que ele está sendo derrubado, porque isso está incomodando os políticos, é claro, tá certo? Ninguém... Como... Eu não vou... Então, quer dizer, como disse, do Zé é melhor. Como disse um político, meu amigo, um político importante que eu conheço já há algum tempo, perguntado, mas o que você acha do teto do gasto? Ele falou, bom, ninguém gosta de viver apertado, né? É isso, tá certo. Então, vou implementar o teto do gasto lá em casa. Isso tá certo. Vai ter greve lá em casa. José, até uma pergunta nessa linha, que você está falando bastante dessa questão de juros. Dado tudo isso que você falou, ainda você mantém essa projeção de aumento de Selic até o final do ano? Não, eu quer dizer, eu acho o seguinte, essa questão da crise de crédito, do efeito da crise do crédito sobre o cenário internacional, isso vai gerar uma desaceleração da economia brasileira, o que significa que se a gente não tiver uma desvalorização cambial muito forte, uma pressão muito forte via taxa de câmbio, tem aí um fator que vai gerar desaceleração, vai acelerar a desaceleração. Tá certo? Isso pode ser suficiente para julgar a inflação na trajetória de metas daqui a 2 anos, porque 2023 já está perdido, tá certo? É 24 que a gente tem que olhar agora. Então, se você mantiver a taxa de juros em 13,75,
com mais essa desaceleração gerada pela crise de crédito internacional nos países desenvolvidos, queda dos preços de commodities, se isso não gerar uma desvalorização cambial muito forte, uma aversão ao risco muito forte, isso pode ser suficiente para julgar a inflação para a meta em 2024, tá certo? Mas é importante você caminhar nessa direção. Por isso, você não pode diminuir a taxa de juros agora, tá certo? Mantém e acompanha, tá certo? Se por acaso você tiver um arcabouço fiscal crível, tá certo? Isso melhora ainda mais, tá certo? Aumenta ainda mais a probabilidade. No cenário que você tem um arcabouço fiscal longe do esperado, a gente pode ter um cenário onde os juros começam a subir novamente? Mesmo dado esse contexto de desaceleração? Acho que sim. Acho que o arcabouço fiscal é muito importante. Se você tiver um arcabouço fiscal que não gere uma trajetória crível do déficit, não gere, quer dizer, você faz a conta, todo mundo faz conta. Né? Quer dizer, você faz conta. Né? Quer dizer, se você faz a conta e vê que a dívida não é sustentável, não vai ser pagável daqui a um ano, tá certo? Você olha e fala, bom, não tem jeito. Tem segredo. Tá certo? Sim. Tem jeito. Uma pergunta que até estavam colocando aqui no chat, de novo, ligada um pouco à questão do Banco Central, porque eu acho que o Lula hoje, de novo, teve outras falas atacando de novo o Banco Central, a manutenção da taxa, o possível aumento da taxa. Você acha que essa constante briga com o Banco Central, e agora, para ser nomeado, inclusive, os nomes vão chegar na mão do Lula e ele vai mandar para o Senado os novos diretores. Você acha que, de alguma maneira, o Banco Central pode abrir as guardas nessa questão de levar tanta porrada assim e começar a levar os juros para um lado que não seja o ideal por conta dessa batida política, ou você acha que ele está totalmente blindado nesse sentido? Não, eu acho que está... Porque a briga continua, né? Acho que ele comprou essa briga e vai continuar pelo menos pelos próximos 4 anos, aparentemente. Acho que sim. Eu acho que ele comprou 2 brigas com o banco. Comprou 2 brigas importantes do ponto de vista política monetária, né? Uma briga foi mudar a meta. Exato. Né? Eu acho que essa briga ele já ganhou, na verdade. Eu acho que... ele Olhando decide, foco, né? Não, eu acho o seguinte... Não, quer dizer, olha, um pouco a questão é o seguinte... Mas quer tem que dizer, ser feito depois do arcabouço. Se fizer antes, aí não, eu acho que vai ser feito na reunião do Conselho Monetário Nacional de junho, que é, em geral, quando é feito, tá certo? Vai ser feito. Não sei se vai ser feito, mas a minha impressão é um pouco essa, que é o seguinte, que por isso que ele parou de falar disso. O Lula parou de falar sobre mudança da meta, parou de brigar com isso. Eu acho que já dá mais ou menos, já tá dado que vai mudar mesmo, tá certo? Mas tudo bem, eu acho que mudar a meta... o esquema de meta para a inflação no Brasil, nesse esquema, da forma como ele foi construído, quer dizer, quem define a meta, a meta é definida politicamente. Quem define a meta é o governo. Quem define a meta é o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é composto por 2 ministros e o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central é independente, mas os 2 ministros são políticos do governo. Então, quer dizer, quem define a meta é o governo. Então, ele tem todo o direito, está sim na ordenação. Essa é a ordenação que foi aprovada. Então, quer dizer, tudo bem. Pô. Mudar a meta não é problema. A inflação mundial também mudou também, assim. Teve algumas coisas de fora que impactaram o mundo todo, né? Agora, o problema é por que você vai mudar a meta. Lá em 2002, tá certo? Quando o Lula se tornou favorito, teve uma fuga de capitais, a taxa de câmbio dobrou, tá certo, de valor, gerou uma enorme pressão sobre a taxa de inflação, eles aumentaram a meta. Faz todo sentido. Você teve um choque muito forte, isso gerou uma taxa de inflação muito acima da meta. O custo de você chegar na meta ia ser muito alto. Não valia a pena a sociedade pagar esse custo tão elevado para chegar na meta. Tá certo? Então, eles aumentaram a meta, tudo bem. A taxa de juros foi para 27%, mas não importa. Teria que ir para 50% se tivesse mantido a meta. Então, faz todo sentido do mundo, você está respondendo a um choque. Mas agora, o que está acontecendo não é isso. O que está acontecendo agora é que você quer mudar a meta para gastar mais. Tá certo? Esse é o ponto importante. A razão pela qual o governo quer mudar a meta é para poder ter espaço para gastar mais. Tá certo?
Aí é complicado, né? Porque aí você fala, bom, se toda vez que você quiser gastar mais, você muda a meta, Não tem meta, não tem meta, né? Quer dizer, você vai estar aumentando a inflação sistematicamente. Então, esse é um problema, porque isso significa que a sua expectativa para a inflação vai descolar da meta, pô, sistematicamente, não tem muito jeito. Mas Esse é o problema. Só uma provocação assim, o mundo também está passando por uma crise de inflação bem severa, né? Não seria justificar, depois do arcabouço fiscal, obviamente, aumentar essa meta, enfim, por conta do cenário global? Não, porque eu acho que não, porque o problema é assim, você não tem assim uma pressão inflacionária vinda do resto do mundo. Tá certo? Pelo contrário, né? Quer dizer, se hoje os preços de commodities estão super bem comportados, tá certo? Você não está importando inflação. Entendeu? Quer dizer, você estava importando inflação, sei lá, 1 ano atrás, 2 anos atrás. Agora você está, na verdade, importando desaceleração das economias centrais. A Europa está desacelerando, os Estados Unidos está desacelerando. A inflação no mundo ela está alta, mas está caindo. Então, é a mesma coisa no Brasil, né? A inflação no Brasil está alta, mas precisa de cair, entendeu? Esse é o ponto. Se você muda a meta, você está dizendo assim, não, a inflação no mundo está alta, mas está caindo, aqui no Brasil pode aumentar, tá certo? É ruim, tá certo? Até te perguntar, acho que em 2014, não sei se teve uma crise, não sei se foi na Europa, e aí o boletim Focus mostrava que a inflação estava acelerando, e o BC foi lá e cortou o juros. Isso. E depois os juros deu uma subida... Isso. Mas 2014 é um pouco diferente. A gente gosta muito de comparar com 2014, porque foi feita uma política foi toda errada, tá certo? Sim. Existem algumas características da política atual que são parecidas com a de 2014, então tem essa comparação que é importante, mas como em 2014 teve uma outra coisa importante, que foi o seguinte, quer dizer, o governo fez um controle de preços forte, de alguns preços importantes, como petróleo, energia elétrica, etc., antes da eleição, de 2014, e quando foi no começo de 2015, eles soltaram, quer dizer, eles aumentaram os preços desses produtos, que gerou uma pressão inflacionária, que foi um choque de oferta importante, tá certo? Então, quer dizer, você teve uma inflação que foi uma inflação gerada pelo fato de que você teve congelamento de preços de energia, principalmente energia, no meio do ano anterior. Então, isso e aí que é importante essa questão da taxa de câmbio. Se você tiver um choque de câmbio, aí, entendeu? Você, tem um choque de câmbio aqui, como é que a gente vai tratar isso? Certo? Acho que esse é um ponto importante. Isso pode voltar a acelerar a taxa de inflação, pode tornar a política monetária menos efetiva. Tá certo? Mas, eu acho o seguinte, quer dizer, voltando à questão da meta, quer dizer, eu acho que, Você acha que vai para quanto? 4%? O Lula falou em 4,5%, né? Falou 4,5%. Tá certo. Mas se for 4,5%, eu acho que as expectativas vão caminhar para 6%. E se as expectativas caminharem para 6%... Né? As inflação implícita já está rodando em 6,5%. Já está rodando em 6%. 6,5%. Então, quer dizer, esse é o ponto, tá certo? Quanto mais você dá ao investidor a percepção de que você está pouco preocupado com a inflação, tá certo? Mais o investidor coloca isso no preço dele. Entendeu? Quer dizer, o cara olha e fala, a inflação vai ser, o governo quer uma inflação de 5%, tudo bem, eu quero 5 mais 5. Se o governo quer inflação de 6%, eu quero 6 mais 5%, e assim por diante. Então, você vai adaptando as suas expectativas à percepção que você tem do que o governo está pensando sobre a taxa de inflação. Acho que esse é um ponto que é muito importante. Mas aí, só voltando naquele ponto, você não acha que o BC vai abrir as guardas e baixar juros na canetada? E aí é o seguinte, hoje, isso aconteceu lá em 2014, 2013, 2014, tá certo? Quer dizer, o Tom Bini, que era o presidente do Banco Central, diminuiu... Mas não é independente ainda, né? Não, isso que eu ia falar. Mas tem uma diferença fundamental. Hoje o Banco Central é independente, é autônomo. Tá certo? O presidente não pode demitir o presidente do Banco Central. Aliás, ele falou isso hoje. Né? Eu não posso fazer nada. Então, ele falou isso hoje. Ou seja, se não tivesse a autonomia do Banco Central, a gente já estaria... Não tem dúvida. Assim.
tá certo? Então, quer Isso mostra dizer, quão importante desse foi, né? ponto de vista, tá certo? Ele tá ali louco para fazer, mas tem que E o passar pelo Congresso. Tá substituto certo? do Então, Bruno acho que Serra, é você pouco. acha que vai ser um cara Parece mais... que Eu Então, acho foi isso que eu que perguntei, né? Porque os Mas é um nomes cara vão mais ser apresentados técnico, pro né? Ele vai apresentar pro Senado Você tem na um volta spoiler aí? Na volta da China? Não, sei. não Não tem lembro. nenhum Tem que ser um cara spoiler. mais técnico. Acho que não tem como colocar um cara. Não, mas acho que vai ser. Não, quer dizer, escuta, você tem economistas, alguns economistas que acham que pode diminuir juros, alguns técnicos até respeitáveis, que acham que já dá para diminuir juros, que a taxa de juros real está muito alta, e efetivamente a gente falou isso aqui, está alta, a gente não sabe, mas se você pegar pela taxa de inflação, está alta. Vai ter uma coisa curiosa esse ano, que é o seguinte, a taxa de inflação vai fazer um formato de U. Ela vai cair até maio e depois vai começar a subir a taxa de inflação anual. A taxa de inflação na margem está aumentando, mas se você pegar anual, como no ano passado a taxa de inflação no começo do ano foi muito alta, e a partir de julho você teve 3 deflações seguidas, fortes, tá certo? Então, a taxa de inflação esse ano ela está aumentando em relação ao segundo semestre do ano passado, mas ela é menor do que o primeiro semestre do ano passado. Então, a taxa anual está caindo, tá certo? Apesar de na margem estar aumentando. A partir de julho ela vai aumentar. Então, nós vamos chegar aí a uma taxa de inflação de 5 e pouco, tá certo? Em maio, junho. Depois ela vai caminhar para 6,5, 7. Tá certo? Então, quer dizer, vai ser engraçado, porque a pressão sobre o Banco Central vai aumentar. Porque, Exato, exatamente. Uma taxa de inflação de 5,5, esses caras estão com a taxa de juros de 13,75. Absurdo, realmente. Tá certo? É uma taxa de juros excessivamente alta. O excessivamente é que é o problema. Depende do que você está vendo lá na frente. Tá certo? Depende de quais são as suas expectativas, como é que você está olhando. É uma situação difícil, tá certo? Porque você teve um evento aí no meio do caminho que distorceu a taxa de inflação anual, que foi a redução de impostos sobre gasolina, energia elétrica e telecomunicações. Sim. Tá certo? Isso gerou uma queda na taxa de inflação de quase 4 pontos de porcentagem. Totalmente artificial, que não tinha nada a ver com a política monetária. One-off. Tá certo? Está voltando devagarzinho agora. Como no Brasil você ainda tem muita inércia, tá certo? Essa queda na taxa de inflação gerou menos inflação no futuro, porque diminuiu a inércia. Tá certo? Então, mas não é lá os 8% de... Não é, porque essa inércia é muito menor. Além disso, a economia está desacelerando, então você vai ter uma pressão deflacionária vindo da desaceleração da economia. Tá certo? Os vetores são na direção de redução da taxa de inflação. O problema é que você não sabe qual é a política fiscal que vai vigorar amanhã. Então, isso torna a situação muito complicada, tá certo? Você não tem... E as declarações são muito ruins. Tá em vez de ajudar, atrapalha. Atrapalha, porque as expectativas vão lá em declarações todas... cima. Não, porque tem que investir, o Estado tem que gastar, porque sem Estado não funciona. Pô, cara... Também, gente, isso você poderia falar se o Estado brasileiro fosse pequeno, mas o Estado brasileiro é enorme. Enorme. É quantos por cento do PIB, o Estado? Não, quer dizer, na verdade, se você olhar a parte, quer dizer, a carga tributária brasileira, quer dizer, o gastos como proporção do PIB, em geral, tá certo? 40% do PIB. Você tem os gastos primários, são 30 e pouco por cento do PIB, mais o déficit, mais juros. Tá certo? Tá? Um pouco mais de 40% do PIB. Se em economias mais desenvolvidas, o quê? Seria uns 20%, uma coisa assim? Não, quer dizer, se você, não sai a economia europeia, o PIB, o governo é muito maior do que... muito maior que os Estados Unidos. Os Estados Unidos é menor. Os emergentes, mas os nossos pares são muito menores, são 25%, 20%, 30% do PIB. Tá certo? Muito menores. Então, quer dizer, eu acho que o Brasil tem um Estado muito grande. Muito grande. Certo? E tem umas coisas importantes, né? Quer dizer, não só o Estado é muito grande, como faz coisas que o Estado não sabe fazer. Por exemplo, gerenciar firmas.
Uhum. Exatamente. E votaram hoje Gerenciar pra investimento. falar que querem Eletrobras, reestatizar a né? Eletrobras. Né? É, alocar investimento, tá certo? O que O você acha? Estado Você não acha que sabe. dá para Eu reestatizar? acho difícil, porque eu acho que, quer dizer, foi um processo feito com apoio legal, sem nenhuma. Ele queria judicializar, Quer correto? dizer, não, eles vão ter a ideia, pelo que está sendo falado sistematicamente, a ideia é tentar reestatizar via STF. Exato. Mas não tem nada no processo de privatização da Eletrobras que seja ilegal. Então, que essa coisa, tem 40% das ações, mas só 10% dos votos. Não é só a Eletrobras que é assim, a Vale é assim, várias empresas têm exatamente essa estrutura. Não é um precedente, entendeu? Se fosse um precedente, você fala, o STF vai acabar com esse precedente. Não, porque o STF, qualquer coisa pode acontecer, não vou dizer que não vai acontecer, mas quer dizer, se você tem vários precedentes que já fazem isso no Brasil e no mundo, não é só no Brasil não, tá certo? Então, é difícil, quer dizer, você conseguir reestatizar a empresa via judiciário quando não tem nada de irregular que foi feito no processo de privatização. Vias normais de Senado e Congresso é muito difícil, né? Quer dizer, na verdade, acontece o seguinte, a privatização da Eletrobras, como todas as privatizações, precisou ser aprovada pelo Congresso. Uhum. Sem aprovação do Congresso, você não consegue privatizar nenhuma empresa no Brasil. Tá certo? Então, quer dizer, a Eletrobras, o processo passou pelo Congresso. Então, é difícil você judicializar esse negócio, é difícil você reestatizar essa empresa. Mas cria um ruído, entendeu? Exato. Quer dizer, é complicado, gera fuga de investimento no Brasil, muita incerteza, só piora. Tá certo? Só piora. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Boa. Quer fazer mais alguma pergunta? Eu já fiz todas as perguntas que eu tinha. Na verdade, deixa eu ver se tem alguma no chat aqui. A gente acabou falando de vários assuntos. Tem uma última pergunta, aí eu não sei se faz, enfim, sentido com o que a gente está falando, talvez já tenha passado um pouco dessa hora, mas eu vou te fazer. Pedro Alessandro perguntou o que você pensa sobre uma possível estagflação. Olha, pode acontecer. Pode acontecer, porque qual é o ponto? Você vai, como que pode acontecer? Pode acontecer no seguinte sentido, você tem uma taxa de inflação alta, tá certo? Ao mesmo tempo você tem uma taxa de juros alta, que está gerando desaceleração da economia, tá certo? E ao mesmo tempo você pode ter uma diminuição de investimentos privados na economia, tá certo? Isso você pode gerar uma situação na qual você tem inflação. Se você tiver, por exemplo, um choque, como eu falei, se tem um choque de um aumento de preço, uma desvalorização cambial forte, você pode gerar, quer dizer, através de um choque, você pode gerar estagnação com inflação. A inflação vem de algum choque externo que, quer dizer, pode vir de algum choque externo que está aí, tá certo? Então, isso pode acontecer. É o nosso cenário? Não, não é, tá certo? Mas é um cenário que é possível. Mas eu acho que os investimentos privados já estão se acelerando bastante, né? Já estão diminuindo. Você vê aí o caso da Americanas, Claro. Selic alta por muito tempo, vai ter muita empresa abrindo bico. Essa medida diminuição forçada do INSS, aí, da taxa do isso é outra coisa. Foi um tiro no pé, enfim. Vai isso é outra coisa, imagina, quer dizer... 230 bilhões de reais aí. De consignado, INSS apenas. Comparar. Fala só mais perto do micro. Se você parar de dar crédito, como os bancos falarem, bom, a essa taxa eu não vou dar. Não, impressionante. Caixa e Banco do Brasil falaram não. Você não pode obrigar os bancos a darem crédito, certo? Eu fiz um cálculo de padaria ali, né, com 1,7 é negativo, Roy. O retorno sobre patrimônio, dado o mínimo requerido para aquele ativo. Daria negativo. Realmente, nesse modelo de usar o correspondente bancário, que tem um FII razoável ali em todo
a cadeia, mas aí, por outro lado, se você cortar as comissões ali, você mata, sei lá, 5 mil pequenos prestadores de serviços ali, né? Intermediadores. Intermediadores, quer dizer, por ponto assim, esse governo, ele tem um problema, quer dizer, ele tem 3 meses, mas ele fez tanta coisa e voltou atrás, tá certo? Que é difícil, né? Quer dizer, tem um negócio da passagem de R$200 para estar aposentado, essa coisa do INSS, tá certo? Muita coisa. Quer dizer, isso gera muita incerteza, você não sabe o que vem pela frente, diminui o investimento privado, isso afeta diretamente o investimento privado, tá certo? Então, eu acho que você pode gerar uma estagnação bem complicada e se tiver um choque qualquer, a inflação vem pesada. Pô, show de bola. Acho que a gente passou por tudo aqui. Vamos ver se a próxima vez que o Zé vem, quais outras notícias a gente tem, né? Porque toda vez que o Zé vem aqui, parece que faz, tipo, sei lá, uns 3 anos que ele não vem de tanta porque coisa. tem notícia nova toda semana. Todo dia. O Zé tinha que vir toda semana aqui pra falar de novo. E se fosse boa notícia, né? Exato. É só coisa ruim, né? Não, mas teve uma época que as notícias eram boas, né? Teve uma época que a gente estava mais otimista. Mas já tem algum tempo, desde meados do ano passado, na verdade, que as notícias têm sido realmente ruins. Tem um processo de deterioração aí forte. Não adianta também a gente chegar aqui e falar que vai ser ótimo, sendo que tá um horror, tá certo? Realmente... Eu queria ver se a gente tivesse podcast na época que o Temer começou a aprovar as coisas, que o Zé ia vir aqui, ia trazer uísque, ia ficar feliz. Aquela época foi boa. Mas a pena que a gente não tinha o podcast. Aquela época foi muito boa. O presidente Temer, ele era muito interessante. Ele sabia articular bem ali, né? Ele usou uma estratégia bem interessante, quer dizer, coisa de político, né? Que era o seguinte, ele colocava na frente uma medida muito dura. Por exemplo, aprovar o teto do gasto. Isso ele colocou logo quando ele assumiu o governo. E era difícil pra caramba, uma reforma constitucional difícil. O teto do gasto era uma coisa difícil, mas muito difícil de aprovar. Você sabia disso. Aí o que o presidente Temer fez? Não sei se foi intencional, mas provavelmente. O que ele fez? Ele foi colocando no Congresso outras medidas, outras legislações para serem aprovadas, discutidas e aprovadas, que eram muito mais fáceis de serem aprovadas. Então, isso foi criando uma base de apoio para a aprovação do teto do gasto. Cada medida que ele aprovava que aumentava o apoio que ele tinha no Congresso, aumentava o apoio para aprovar o teto do gasto. Tá certo? Aí ele aprovou o teto do gasto em dezembro de 2017. Tá certo? É o famoso colocar o bode na sala, né? E depois tirar o bode e fica bom, né? Então, quer dizer, ele era um político muito interessante nesse sentido. Então, Quem dera, hein? Sim. Tá louco. Mas é isso, então. Zé, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês, Mês que vem a gente se vê aqui. Já vou até marcar, deixar na sua agenda lá, porque com certeza vai ser legal. A gente vai ter coisa para falar. Fialho, obrigado também, Nishio. Obrigadão. Valeu, Zé. Pessoal, tamo junto. A gente se vê. Lembrando, toda terça e quinta tem podcast aqui. Na quinta-feira nós temos Roberto Mota trazendo pra gente a estratégia de investimento deles. Onde ele aloca, como que ele pensa, o que ele faz de acordo com os cenários, de acordo com os momentos. Não percam, 7 horas na quinta-feira. No próximo podcast a gente vai ter o arcabouço fiscal. Espero que sim, é verdade. Negociado e começando a negociar a reforma tributária, provavelmente. Vamos ver. Espero que seja uma notícia boa. É isso aí. A cara do Zé. Obrigado, pessoal. É isso aí. Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Pessoal, esse final de semana saiu 3 episódios do Tudo Sobre Ações, um deles falando sobre 3R, uma empresa que vocês pediram bastante, o outro destacando os resultados de Banco Inter e um último falando também dos resultados de Eletrobras. Os episódios ficaram bem legais, já tá no canal da Genial, passe aqui nos links, assista e qualquer dúvida é só você deixar nos comentários. Um forte abraço.